Beleza, pessoal? Eu vou apresentar a minha sequência, né, de ensino da força elástica utilizando os recursos do simulador FET. Meu nome é Flávio Martins, sou aluno do mestrado profissional do programa de pós-graduação em ensino de ciência e matemática da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, primeiramente, essa sequência foi feito para o primeiro ano do ensino médio, no número total de 4 aulas de 50 minutos. O eixo temático é força e movimento e especificamente a força elástica. Os objetivos desse plano é aplicação através da simulação utilizando o software FET para demonstrar a força elástica, definir o que é deformação elástica ou pressão de extensão, enunciar a lei de Hooke e relacionar a lei de Hooke com as leis de Newton. Bom, aqui está o mapa conceitual do meu plano. O tema central é sim de interações. Vou trabalhar com a interação eletromagnética e a interação gravitacional. A interação eletromagnética é o exemplo da força elástica, né? E a interação gravitacional o exemplo da força peso. E eu vou utilizar para isso as TICT. Quais ferramentas que eu vou utilizar? O computador e a lousa digital. Vou utilizar, né, através do computador, um software para fazer as simulações, e eu vou utilizar as simulações FET, o recomendado, o FET MES Spring Lab. Bom, esse plano ele foi feito de acordo com os 3 momentos pedagógicos. Então, a primeira aula é a aula da problematização inicial, onde eu apresentei aos alunos 2 perguntas, né? Só lembrando que eu já fiz a aplicação desse plano em aula, né, na escola, no ano passado. Então eu coloquei algumas fotos aqui para poder ajudar a enriquecer na apresentação. Então a primeira aula eu levei, né, um experimento que consistia numa base e numa molinha. E lá eu fiz essas 2 perguntas aos alunos. Você já deve ter reparado que quando se estica ou comprime uma mola ou um elástico, eles resistem, aplicando uma força contrária que recebem, e depois, quando soltos, eles tendem a voltar aos seus estados iniciais. Segunda pergunta: seria possível relacionar essa deformação com alguma força aplicada? Nesse momento, os alunos eles questionaram bastante, né, sobre essas 2 perguntas. Dei um tempo para eles e pedi para que eles fizessem o manuseio do experimento, e depois apresentei, né, numa segunda aula, que é a organização do conhecimento. Eu apresentei para eles de forma expositiva o que era uma deformação elástica, força-peso, força elástica, a lei de Hooke e as leis de Newton. Bom, utilizei como recurso os experimentos, o computador, data show, o simulador, né, da simulação FET. E nesse momento aqui, eu apresentei o simulador aos alunos, mostrando a eles os recursos desse simulador, o que eles poderiam fazer nesse simulador, como que eles trabalhariam com esse simulador. E para quem não conhece o simulador FET, né, nessa parte de deformação, é essa simulação aqui, para você ver que ele é bastante interessante. Você pode manuseá-lo aqui, você pode alterar a posição onde estão as molas, você pode utilizar diversas massas aqui para poder interagir com a mola, né? Aí, ao primeiro momento, eu deixei os alunos manusear esse experimento virtual. Eles exploraram bastante, né? Trabalharam com a parte gráfica, mexeram no atrito da mola, alteraram o tempo, colocaram o experimento em outros lugares sem ser a Terra, no planeta X, na Lua, e no lugar onde a gravidade é 0. E eu pedi para eles observarem, né, o que acontecia. Beleza. Então, gente, voltando ao plano, após então esse momento, eles manusearam o simulador. Eu passei para a terceira aula, que foi a organização do conhecimento. Na organização do conhecimento, nessa aula, eles realizaram, né, essa atividade experimental
e eu pedi para que eles fizessem, né, confeccionassem um relatório sobre a atividade. Aqui as fotos mostram aqui eles manuseando o software, né, para que eles pudessem entender como que trabalharia com esse software. Aqui está o link, né, dessa experimentação, e eu passei um roteirozinho para eles aqui, que ao final da aula eles iriam me entregar, né. Eles iam medir o comprimento inicial da mola, consideramos a aceleração da gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado, e eu pedi para que eles preenchessem essa tabela com a massa em grama, transformassem a massa em quilo, a elongação da mola, a deformação sofrida pela mola e o valor da força-peso em mil. Bom, e depois que eles preenchessem essa tabela através do manuseio da experimentação virtual, eles iam confeccionar um gráfico da força em função da deformação. Bom, aqui as fotos aqui mostram que os alunos estão analisando os resultados, manuseando o experimento, e eu pedi para que eles explicassem para mim os resultados que eles estavam obtendo, né? Então percebam aqui nessa foto 8, que o aluno está me explicando o que está acontecendo na simulação, e na foto 7 aqui eles estão fazendo os cálculos. Aqui, novamente, aqui, eles me explicando o que era deformação, como que eles encontraram a deformação. Aqui eles começaram a confeccionar o gráfico, né? E aqui embaixo, a foto 11, na verdade 11 e 12, o gráfico confeccionado pelos alunos. Bom, e após esse momento, na quarta aula, eu fiz o terceiro momento pedagógico, que é a aplicação do conhecimento. Resolvemos exercícios, né? Exercícios que são parecidos com o da simulação, né? Por exemplo, exercício 2. A mola da figura varia seu comprimento de 10 cm para 22 cm. Quando penduramos em sua extremidade um corpo de 4 N. Determine o comprimento total da mola quando penduramos em sua extremidade um corpo de 6 N. Bom, então, através da simulação, quando o aluno ele trabalhou lá na simulação, ele consegue visualizar o que vai acontecer nesse exercício. E eles foram reunidos em grupos, né? E eu pedi para que eles resolvessem o exercício e me entregassem no final da aula. Bom, então, mediante esta proposta, eu concluí que a utilização do recurso tecnológico da simulação é uma tentativa inovadora para que nós possamos ensinar, né, a interações eletromagnéticas, né, para os alunos. E o aluno ele consegue visualizar através dessa simulação o que aconteceria com esse sistema, né, massa-mola, se esse sistema fosse levado para outros locais, por exemplo, Júpiter, planeta X, como eu mostrei lá na simulação. Bom, pessoal, a bibliografia que eu utilizei para montar esse plano é esse aqui, tá? E no mais, muito obrigado.